Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Que sejamos todos bem-vindos mais essa quarta-feira de aprendizado. Né? Hoje nós temos a Marialva vai facilitar para a gente, vai falar sobre o filho pródigo. É isso, né? Então nós vamos aprender, né? Tudo que ela tiver que passar para a gente, que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para esse aprendizado. E a Marialva, que a espiritualidade possa iluminá-la, né, para ela ter boas palavras, se fazer entender. Então nós vamos pedir, né, com a oração do Pai Nosso, que a espiritualidade esteja aqui presente, intuindo a Marialva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Eu posso fazer um pedido? Vão chegar todo mundo para frente? Para a gente ficar pertinho. Para esquentar, né? Ficar mais pertinho. Mas atrapalha mesmo. Então, eu acho que pode desligar, né? Se esquentar muito, a gente liga de novo. Estava fechado. Boa noite, gente. Quando eu falei que ia fazer esse estudo, eu nem sabia que eu tinha ele, sabe? E aí fui olhar a data de quando eu fiz esse estudo aqui, foi em 2015. Aí fiquei pensando, meu Deus do céu, eu era mais estudiosa. Era mesmo, eu era muito mais estudiosa naquela época, até para fazer as palestras, né? Mas hoje o convite que eu me fiz e eu quero estender a vocês é que se a gente não tiver tanto tempo para estudar, né? Que a gente possa, com o pouco que nós já aprendemos, começar a exercitar, né? Porque uma coisa é o saber, outra coisa é o que nós fazemos com o que nós sabemos, com o que nós aprendemos. Então, o convite desta noite especial é para que a gente possa aproveitar cada minuto, cada segundo, para vivenciar o Evangelho, para trazê-lo para o nosso coração, como disse Emmanuel para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina do aprender, a disciplina do ensinar e a disciplina do vivenciar. E o filho pródigo é uma das parábolas mais ricas de todo o Evangelho, porque ela mostra quem somos nós, né? Para a gente começar, eu trouxe a tradução do significado aqui, né? Da palavra pródigo, porque quando a gente ouve a palavra, o significado bíblico é que ele era esbanjador, né? O filho que foi esbanjador, o filho que foi lá e gastou tudo, né? Uma pessoa que gasta dinheiro ou recursos de forma excessiva, de forma descontrolada, de forma irresponsável, né? É esse o filho pródigo da parábola ali de Lucas. Mas tem uma oposição também, que é um significado totalmente diferente para a mesma palavra, que é o pai que é pródigo também, o pai desse filho, né? Que nós vamos fazer a simbologia, assim como Cristo fez, é a simbologia do nosso Pai maior, a simbologia de Deus, que também significa generoso, abundante, fértil, né? Então nós vamos ler a parábola entendendo esses dois significados e a riqueza desses significados. Aqui tem um capítulo que Santo Agostinho assinou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala: vem um dia em que ao culpado
cansado de sofrer, com orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, Santo Agostinho mostra aquela passagem que fala: olhai as coisas do céu, é assim? E todas as outras lhe serão acrescentadas? Cuidai das coisas do céu, preocupai com as coisas do céu. Algo assim, né? Como é que é a passagem? É parecido com isso, né? Daqui a pouco vem aqui direitinho a fala. Mas é algo assim. Então, quando nós estamos conectados com o pensamento em Deus, quando o nosso espírito aceita se aperfeiçoar, inclusive, apesar da dor, do sofrimento, das provações, que é o que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta que ainda é de provações e expiações, e nós que estamos vivendo a transição, estamos aqui misturados com tantas pessoas que ainda não acordaram, que ainda estão adormecidas espiritualmente, moralmente, né? E aí o joio e o trigo tão misturados, assim como os dois filhos dessa parábola. Porque ora nós vamos nos observar na posição de filho caçula, de filho mais novo, irresponsável, esbanjador, querendo liberdade para viver a sua vida de qualquer jeito, e nós observamos que nós já fomos ou ainda somos assim, ou também olhamos para fora, sem trave no olho, para enxergar os defeitos dos outros e às vezes criticar, julgar, mas isso é a humanidade. Mas também tem momentos que somos como o filho mais velho, cheio de inveja, cheio de vontade, mas que lhe faltava coragem, tão obediente, mas querendo algo em troca. Assim como Jesus falava naquela época para as pessoas que viviam e que tinham um contexto, como ele também dava os recados dele, tanto para os fariseus, para os doutores da lei, quanto para o povo sofrido da época, e também para os próprios apóstolos dele. Então a parábola ela atingia toda a humanidade, assim como nos atinge até hoje, né, de acordo com a nossa evolução espiritual e com o nosso entendimento. E aí o recado que ele dava era esse, da contradição desses dois irmãos. Um representando os doutores da lei, os fariseus, que pareciam ser tão obedientes à lei, mas que eram julgadores, eram críticos, eram invejosos, eram aqueles que fazem na frente dos outros, mas na consciência tinham tantos pecados também. E os outros que eram tidos como pecadores, né, como gentios, esses eram o filho mais novo. Mas que se tocados, caídos por terra, tocados em si, tendo humildade de cair por si, se arrependessem, teria então o abraço do Pai, o acolhimento, né? Uma nova vestimenta. Quando ele coloca o anel, ele está falando, não te quero como empregado, eu te quero como filho. Quando ele coloca a sandália no pé, ele fala, eu quero você livre, com livre-arbítrio. Quando ele coloca a túnica, nós podemos entender também que é a nossa oportunidade reencarnatória de ter uma nova roupagem, uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, essa parábola ela tem assim, várias mensagens. Eu peguei bastante aqui, nessa época que eu estou contando para vocês, em 2015, um estudo de Emmanuel, num livro Consciência e Vida, eu esqueci qual que é o nome do livro aqui. Mas é muito o que Emmanuel nos diz, porque tem várias pessoas que fazem interpretações de parábolas, e eu poderia vir aqui fazer a minha interpretação também, mas ninguém melhor que Emmanuel para entender o que Jesus quis e quer nos dizer, né? Então, só para a gente lembrar, porque eu acho que não é todo mundo que já leu essa parábola, e ela vem depois da
da ovelha perdida, né? Que quando Jesus fala que vai atrás, que Deus vai atrás daquele único que está perdido, deixa as 99, né, para buscar o perdido. Então, assim, quanto é importante nós percebermos que nós vamos errar, que nós vamos nos perder, que um dia lá atrás nós já nos perdemos, mas que Ele está à nossa espera, que Ele está nos buscando todos os dias, muito mais do que nós buscamos Deus. Ele nos busca todos os dias. Então, a parábola está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, que fala assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha só, ele reparte para os 2. Essa fazenda pode significar a herança, pode significar também a liberdade. Porque naquela época, um filho não tinha liberdade de sair pelo mundo afora. Ele tinha que ficar junto com o pai. Alguém sem família não era ninguém. E era essa a coragem que ele teve, que o irmão mais velho nunca teria, porque ele também deu para o irmão, aqui ó, repartiu por eles a fazenda, ele deu os direitos iguais. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo. Quando fala juntando tudo, a gente pode pensar que ele estava juntando o aprendizado, o conhecimento, a vivência, os ensinamentos morais, a educação que ele teve, entendem? Ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua vida, o seu futuro, né? A sua família, desperdiçou a si mesmo, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quando Jesus nessa parábola fala apacentar porcos, era uma região que não tinha muito criação de porcos. A gente não vê no evangelho ninguém comendo carne de porco, vê? Não. Só ovelhas, né? Eles apacentavam eram ovelhas. Inclusive, ser pastor de ovelhas, apacentar ovelhas era nobre. Era nobre. Então, para a gente poder entender que apacentar porcos era, assim, o fim das profissões. Né? Era algo muito ruim, muito... Até porque o porco também é representado na espiritualidade como um espírito imundo. Inclusive, tem uma passagem de Jesus que ele tira os demônios do corpo de uma pessoa e manda para os porcos que vão se afogar no rio, não é assim? Então, os porcos eles tinham uma representação de o pior dos piores. E desejava esse moço encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele começou a comer lavagem. E tornando em si, disse, olha, tornar em si, cair em si em algumas interpretações, é um ato de consciência. Não é onde está Deus, como disse o livro dos Espíritos, é um ato de consciência, é um ato de humildade. Tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Né? Jornaleiros são colaboradores, funcionários, empregados. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então a humildade dele foi a ponto de, eu não mereço mais ser filho, mas eu vou pelo menos para trabalhar para o meu pai, porque pelo menos de fome eu não morro lá. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E quando estava longe, viu o seu pai. Quem o viu foi o pai, tá bom? O pai o viu. E o pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, o pai correu até ele, que era algo que um idoso não fazia naquele tempo. Os idosos eram muito respeitados. Era o jovem que ia, eles eram tidos como sábios, como mestres.
Mas não, o pai, quando o viu, moveu-se de íntima compaixão e correu até o filho. E lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, a melhor túnica, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas, sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, o novilho mais gordo que tivesse, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, essa é a passagem do filho pródigo. Aí vem o filho mais velho. E enquanto a gente está contando a história, depois nós vamos olhar para as reflexões de Emmanuel, eu quero que nós nos identifiquemos com qual filho eu me pareço. Qual dos dois? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. Ele se excluiu, percebem? Ele se excluiu. E saindo, o pai estava com ele, ou seja, o pai foi atrás dele, ter com ele. Também o pai busca o irmão mais velho, percebem isso? Não deixou ele se excluir. Mas ele sim, o pai falou para ele assim, não sei, não está escrito na parábola o que o pai falou para ele, mas o pai deve ter falado para ele, venha comemorar conosco. Mas ele respondendo disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Não com a minha família, com os meus amigos. Nunca me deste um cabrito. Vindo, porém, este teu filho, ou seja, não é o meu irmão, é este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola é tão maravilhosa, porque mostra como nós somos. Ele sempre contava histórias assim. Quem salvou o outro? Quem teve compaixão? Tem uma parábola dos talentos que ele fala, não é dos talentos não, dos trabalhadores da vinha, que um foi chamado para trabalhar às 6 da manhã, o outro meio-dia, não tem uma parábola assim, o outro às 2 da tarde, e todos ganharam um denário. Né? Tem até um dito popular que fala que o que é combinado não é caro, não é assim? Porque se você chegou às 6, eu te combinei um denário, você chegou meio-dia, eu combinei um denário, você chegou às 4, eu te combinei um denário, o que chegou às 6 tem que importar com o que chegou às 4? Se um trabalhou mais ou menos. O importante é que você também aceitou o convite. Porque não é o denário que importa, é o trabalho que importa. É o convite e aceitar o convite do pai que importa. Então não é porque o filho ficou longe, gastando dinheiro, fazendo orgias, e o outro ficou aqui trabalhando, sendo obediente. O importante é quem foi tocado, quem aceitou o convite, quem caiu por si, quem tomou consciência, quem tem compaixão, quem de fato é benevolente, perdoa, é compassivo, é indulgente com o outro. Então não importa o quanto você trabalha, o quanto você vai à igreja, o quanto você estuda, o quanto você se mostra perante a sociedade. O que importa é o que você sente quando olha para o seu irmão que está em sofrimento, que está em erro.
Isso é que nos importa. Então, quase todas as parábolas do Cristo, ele fala isso para nós. E até hoje, nós estamos em guerra por falta de olhar para o próximo como irmão e fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Não é verdade, gente? Então, nós estamos ainda assim, engatinhando nessa senda evolutiva, dando um passo para frente, 2 para trás, e ainda aqui, julgando pessoas que não vieram, que não ajudaram, que falaram um palavrão, que vestiram determinada roupa, que foram em alguma festa que para você não é legal, que convivem com pessoas que você ainda julga, critica e tem preconceito. Até hoje somos o irmão mais velho. Só que esquecemos, porque ele também disse que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. A gente esqueceu que nós já fomos também um pródigo, que também já esbanjou, já perdeu tempo. E isso vale para a nossa vida. Porque hoje eu tenho 52 anos, eu fico me imaginando, saboreando já cada fruta até o caroço, né? Como tem aquela história que quando a bacia está cheia, você come e joga fora, né? O bagaço, o caroço, as cascas, mas quando tem só um pouquinho, você quer tudo. Você não quer perder nem a casca, né? Porque o tempo parece que está acabando. Nós estamos aqui numa casa que acredita que o tempo é imortal, que a vida é imortal, que o espírito tem infinitas possibilidades de erros e acertos. Mas também nós sabemos que nós não precisamos deixar para depois. A gente pode começar agora. É possível começar agora. E é possível se arrepender nos 5 minutos do segundo tempo, porque a gente não sabe se a nossa vida vai continuar amanhã. Ninguém aqui sabe. Mas se neste momento fizermos como Santo Agostinho, nós vamos ter um bate-papo com Deus, uma confissão com Ele. E vamos perguntar para Ele, até aqui, como foi a minha vida? E daqui para frente, como eu posso melhorar? Do lado de cá ou do lado de lá nós podemos melhorar, né? Aqui tem uma fala, né, que a conversão do filho perdido diante do pai perante sua própria consciência é retratada com a alegoria que Jesus nos traz nas parábolas, né? E caracteriza como Jesus era sábio nos ensinos dele, né? Encantando todos nós, tocando o coração de cada um também naquele tempo. Então, vamos pensar, por isso que está escrito ali a rota dos filhos pródigos, que é a nossa rota, e nós podemos ser pródigos enquanto esbanjadores em um momento, mas nós também podemos mudar o nosso prodígio para generosidade em outro momento, né? E aí, nesse caminhar, vamos estar ali falando assim, que pela didática do conhecimento, nós vamos retirando as escamas dos olhos, que nos dificultam a enxergar o grande destino pelo qual fomos criados. Então, hoje aqui, ouvindo novamente essa parábola, que eu acredito que ela não é nova para ninguém, né, mas a gente vai escutando de uma forma mais apurada, a cada vez que a gente estuda, poder enxergar esse grande destino, não importa onde nós vamos chegar apenas, mas tem um caminhar, né? Tem uma caminhada. Então, a gente precisa de coragem, de amadurecimento perispiritual para identificar sentimentos inconscientes, porque muitas vezes a gente tem impulsos por conta de sentimentos inconscientes e utilizá-los como transformador da nossa existência. Nada nos impede de voltar atrás, de pedir desculpa, de falar de novo e, além do falar, de fazer diferente. E segundo André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo em si, com as suas leis e características próprias. Ou seja, cada um marcha ao som do seu próprio tambor. Não adianta a gente tocar tambor para o outro dançar, não, para o outro andar, porque é conforme a música, não é assim? E a música está muito mais dentro do que fora de nós. É a nossa caminhada espiritual, que é muito individual, porque só nós sabemos o que é necessário para a nossa evolução. O que é necessário para a evolução do outro
é do outro. E muitas vezes a gente quer medir as pessoas com o nosso crivo, com a nossa régua. Mas eu não faria assim. Mas se fosse eu, não tinha feito desse jeito. Mas não é você. Um líder fala às vezes comigo, né? Nos meus atendimentos. Mas eu não ia fazer isso nunca. Eu não precisei de ninguém me ensinar, de ninguém me supervisionar. Eu falei, pois é. E se todos fossem como você não teria colaboradores, porque todos seriam donos. Entende? Só que ser dono de uma empresa não significa ser dono da própria vida. Muitas vezes, aquele que é escravo do poder, escravo do dinheiro, né, é o que não é dono. Tem muitas pessoas livres. E tem também aqueles que sabem lidar com o dinheiro muito bem. Ou seja, precisa dessas pessoas para o mundo poder prosperar, para o mundo poder fluir, para trazer para nós a bênção do trabalho. Porque Deus dá para nós saúde de presente, Ele dá para nós amigos de presente, Ele dá para nós uma família e Ele dá para nós também o trabalho. Que nos dignifica, que nos faz aprender, conviver, ter o nosso salário para que a gente possa realizar algumas coisas, alguns sonhos, porque nós estamos num plano material. Então, quais são as nossas características? E de que forma nosso espírito está utilizando disso, né? Então, é a nossa peregrinação. A passagem do Filho Pródigo traz a mensagem evangélica da história da peregrinação humana pela conquista da humanização. Nós estamos num patamar que não, no reino dos elementares, né? Nós não somos ainda anjos, mas é para lá que nós estamos indo. Né? Entre aqui o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e o angelical, nós estamos muito mais perto dos anjos agora. Mas nós ainda temos muito do animal também. De que forma nós estamos educando o nosso espírito para nos tornarmos humanos? Menos instinto, menos matéria, menos reatividade, mais subjetividade, mais sentimento, mais compreensão. E uma coisa que nos diferencia dos outros animais, qual é? O que nos diferencia dos outros animais? Raciocínio, razão, o que mais? Inteligência, tem sentimento. Eu não sei dizer, porque não sou uma grande estudiosa disso não, mas dizem que animais são inteligentes, que tem alguns que são mais racionais que os homens, e tem sentimento. Já viu quando um cachorrinho perde o coleguinha que morou com ele a vida toda, ele entra em luto. Fica sem comer uns dias. Quando os donos viajam, costumam também adoecer. Né? Mas tem uma coisa que nos difere, e é isso que nós temos que trabalhar. Porque foi aí que o Livro dos Espíritos fez assim com a gente, ó. Onde está Deus? Isso o animal não tem. Consciência. Entendem? É para lá que nós temos que olhar. Porque quando ele cai em si, quando ele cai por terra, o que ele toma? Consciência. Consciência. É isso que nós temos que fazer. Então, é daí que nós nos tornamos humanos. Essa é a conquista da humanização, né? E aí, então, por que nós adoecemos tanto? E cada dia mais, né, gente? As doenças estão cada dia mais afloradas, inclusive as doenças emocionais, as doenças mentais, por causa do ego, como já disseram lá para nós os espíritos, né? O egoísmo, o orgulho são mazelas, né? As piores mazelas do ego. Então, é a doença original do ser. Então, nós não nos tornamos egoístas, nós nos tornamos humildes. Entende a diferença? Porque a nossa caminhada é para a humanização. O animal, se tem um pedaço de carne e os dois estão com fome, eles vão fazer o quê?
brigar pelo pedaço de carne. Eles não vão pegar uma faca e dividir a carne no meio. Mas nós estamos brigando pelos pedaços de carne, igual os animais também. A gente não está sabendo cooperar. Tem ideologia, tem teoria. Mas cooperação, cooperativismo ainda está na teoria e na ideologia. Porque quando entra dinheiro, quando entra poder, nós viramos animais. Não é, gente? Então, essa é a doença original. Transformado no hábito doentio de atender caprichos pessoais. E auto-amor é uma linha tênue, porque a gente pode transportar do egoísmo para o auto-amor. Ao invés de pensar só em si, pensar primeiro em si, para se abastecer, para ter o que doar. E essa é a nossa caminhada. Então, a centralidade do homem no ego é que estruturou a arrogância, sentimento de exagerada importância pessoal. Quantas pessoas são assim? Só elas que estão certas. Tem que ser do jeito delas. Querem falar mais alto. Querem te impor uma realidade, uma filosofia. Como se isso fosse imposto. Isso é aprendido. Isso é sentido. Se o que eu estiver falando aqui não fizer sentido para vocês, vai adiantar eu falar? Eu repetir, gritar? Não vai adiantar. Precisa tocar o coração, né? Engraçado, esse assunto, o pessoal está cochilando nesse assunto aqui. Não é um cochilo normal, não. É porque nós estamos aqui representando uma humanidade. Vocês percebem a importância de estar num lugar de cura? Aqui não é só uma casa de palestra, é uma casa de cura espiritual. Quando a gente vem, a gente nunca vem sozinho. Tem gente que tem medo de vir na casa espírita e voltar obsediado, não é? Isso é uma ignorância. Nós nunca vamos vir para uma palestra espírita e voltar cheio de espírito para casa. Pelo contrário. Aqui é o lugar de educandário espiritual. Aqui é o lugar que nós trazemos aqueles ignorantes que não tiveram oportunidades como nós estamos tendo aqui, para aprender um pouco e poder se libertar. Então a gente vem pesado e volta leve. Tem gente que fala que é o contrário. Não é? Olha, tem muitas pessoas que são esponjas mesmo. Muitas. Inclusive aqueles que não têm conhecimento são mais esponjas ainda, né? Mas jamais eles vão vir num lugar como esse, ou num lugar que fala do Evangelho do Cristo, e vão voltar piores do que eles entraram. Jamais. Aqui é o lugar de se esvaziar de quem nós não somos e de nos apropriarmos daquilo que Deus nos deu, a nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida. Né? Então podem ter certeza que nós temos médiuns aqui, que quando estão em processo de que a gente pode pensar que é um sono, é cura. Vocês sabem mais do que eu sobre isso, porque vocês estão aqui nas curas mediúnicas, né? Então é muito bonito, porque ao mesmo tempo que a gente sente que a sala não está tão cheia de pessoas, a gente percebe o calor, né? A gente percebe as curas acontecendo, inclusive nossas, né? Como eu sempre digo, de quem está aqui falando, porque se eu estou rememorando um estudo de 2015, hoje muito mais madura, é porque eu ainda preciso me reeducar para ajudar mais pessoas, porque a missão só aumenta. E isso traz alegria ou tristeza? Trabalhar para Jesus traz alegria, né? E a gente não trabalha para Jesus só fazendo uma palestra ou ajudando na igreja ou na casa espírita. A gente trabalha para Jesus principalmente no ambiente de trabalho, que é onde a gente vive mais tempo. Quando a gente está numa festa na rua e a gente é pacificador, a gente é mediador, a gente não tem preconceito. É ali que a gente trabalha para Jesus. Porque nas casas espíritas, nas igrejas, tem muita gente trabalhando no seu lugar, se você não for. Mas ali, talvez, naquela relação, é você que tem entendimento com o outro, que ainda está caminhando na ignorância. E quem sabe você leva um pouco dessa luz. Porque o Evangelho é luz. Perdemos o contato com a fonte divina e passamos a peregrinar sob a escravidão do ego, tendo como resultado uma sensação de abandono e inferioridade. Não foi isso que o filho pródigo fez?
Ele perdeu o contato com o pai, começou a se sentir inferior, começou a se sentir abandonado. Então, as psicopatologias, né, as doenças da alma, as doenças da mente, podem ser uma recusa em ser humano. Em ser humano. Uma desobediência por não querer assumir o que se é, assumir quem nós somos na caminhada do progresso. E quem que nós somos? Filho de Deus. Um filho pródigo, de heranças excelsas, magníficas, maravilhosas, que precisa só descobri-las por si mesmo, porque a caminhada é intransferível. Com trabalho, dinamismo, ação, responsabilidade pessoal. É sair do vitimismo, culpabilizando os outros, o sistema, a cultura, a cidade, o país, né? Os líderes políticos, o namorado, o pai, a mãe, seja quem for, o marido, a esposa, o filho, parar de culpar os outros e se responsabilizar. Não que isso seja fácil, é tão difícil que a maioria das pessoas está doente. Por quê? Porque o que acontece conosco? O que é essa desobediência? Eu não perdoo. Não é, gente? Eu não perdoo. Eu não vou procurar. Eu não peço desculpa. Eu prefiro ficar longe. Tem gente que fala, eu prefiro sofrer. Gente, eu escuto assim, quer ver? Eu prefiro sofrer do que me separar. Tá sofrendo, viu? Não tá sofrendo é pouco, não. Por que ele faz isso comigo? Isso. Mas eu falei com ele, eu não separo. Aí ele fala assim, aqui, não tô aguentando mais esse casamento. Mas eu não separo. Me conta aqui, quem é a vítima? Vocês entendem? Nós temos que parar de tomar partido. Porque somos todos muito parecidos. Tem o lado de cá e o lado de lá. Eu não estou julgando a pessoa que falou isso. Mas eu também não estou julgando a pessoa que parece ser um algoz. Porque ela pode ser a vítima. Porque nós somos livres. E talvez se as pessoas deixassem as pessoas serem livres, elas escolheriam ficar. Elas escolheriam ficar e ser felizes. Porque o que faz uma pessoa querer ir embora é se sentir preso, porque nem o pai nos prende. Nem quem nos deu a vida nos prende. Não é? A reflexão é profunda, nós vamos chegar até 8h30, pode deixar. Tá boa a reflexão? Porque a gente precisa de ajuda e precisa de ajudar também. Né? Então vamos lá. Olha que legal. Né? A Bíblia cita a intolerância como o elemento mais destruidor da nossa maneira de agir. E o pior é que a intolerância e o preconceito estão sempre presentes na vida de pessoas que se julgam virtuosas. É a grande mancha numa personalidade que tinha tudo para ser gentil e nobre, já que ela é tão inteligente. Não existe nenhum vício ou desejo, ou avareza ou luxúria, ou embriaguez que seja pior que um temperamento intolerante. A intolerância é o pecado do espírito, é o pecado contra o amor. A intolerância ela é tão ridícula que ela se torna cômica. Vocês lembram do Saraiva? Era um programa de humor, não era? E tinha o Saraiva, os jovens não vão lembrar, mas ele era intolerante com tudo. E as pessoas riam, porque chega a ser ridículo, né? Quem somos nós para julgar, para ter preconceito, para nos acharmos melhores ou mais virtuosos? Quem somos nós? Então, está aqui a nossa oportunidade, né? E já que a gente está aqui na Casa Espírita, nós temos a bênção de poder mostrar que essa Feira das Reencarnações é um presente para nós. Mas não é fácil. E não é uma oportunidade tão fácil de vir assim também. Não é fácil reencarnar, não é fácil estar reencarnado, porque a vida é sacrifício, a vida é esforço, a vida é boa vontade, é disciplina. Tem dias que dá vontade de desistir,
Se você adoecer ou tiver com muita dor física, você deprime. Eu não estou brincando, não. Eu tive dengue há 2 anos exatos, foi em maio de 2024. Foi ficando cada dia pior. Cada dia minha cabeça doía mais, meu corpo doía mais, a comida estava mais azeda. Eu fui emagrecendo, eu não emagreço por nada, porque eu adoro comer. E com dengue eu emagreci 4 quilos, eu fiquei 2 semanas que não prestava para nada. Ao final de uns 5 dias, eu falei, não tenho medo de morrer, não. Desse jeito, eu estou querendo morrer mesmo. Olha que loucura pensar uma coisa dessas. Somos nós. A gente é fraco, a gente não suporta. Reencarnar é uma oportunidade, mas tem que ter coragem. Aí a gente tem coragem e a gente tem a oportunidade, certo? A gente vai e desperdiça. Desperdiça, né? Dizem que alguns, eu vou falar dizem, parece que é história de mentiroso, né? Mas eu não sei exatamente em qual fonte que fala isso. Nos nossos estudos, né? Mas parece que a cada 2.000 anos ou mais, tem gente que acha que o vovô é meu neto, que veio com meu filho. São reencarnações raríssimas, muitas vezes compulsórias, mas o processo reencarnatório exige um estudo, um planejamento espiritual, não é, gente? E algumas pessoas demoram 2.000 anos porque precisa ter merecimento. Tem espíritos que não aceitam aquele determinado espírito que errou tanto. Ele demora milênios. Lembra de um caso do João Wellington, que foi morto no Rio de Janeiro, porque os ladrões roubaram o carro dos pais e ele foi arrastando pelas ruas, e depois de muito tempo, né, os pais eram espíritas, frequentavam casas espíritas, receberam a carta dele. Ele tinha sido um senador que matava escravos com aquelas bigas assim, né, e o nome é até parecido no nome dele, com João Wellington, né, o nome do senador daquela época, né, nessas pairagens aí de Jerusalém mesmo, do Oriente. Então ele fala, eu custei a vir, porque ninguém queria me receber como pais. Eu agradeço muito vocês terem tido esse cuidado comigo, porque eu pude ressarcir, né, aquilo que eu nunca me perdoei, porque lá na erraticidade, né, no mundo espiritual, quando ele foi tomando consciência, e isso demorou milênios, porque ele era todo deformado enquanto espírito, pelas maldades que ele fez, que a gente vai se deformando com as maldades, nosso perispírito vai ficando feio, né? Vai se depredando, não é assim? Assim como uma pessoa muito bondosa, por mais que aqui na vivência terrena ela não seja tão bela, o perispírito dela é belíssimo, né, iluminado. Então o dele era trevoso, e aí ele foi tomando consciência ao longo de centenas e milênios de anos. Demorou para ele voltar. Quando ele volta, ele tinha uma vida curta. Ele precisou de poucos 12 anos ali, né? Acredite quem quiser, nós estamos aqui, para nós é fácil acreditar. Se a gente contar isso para uma pessoa que não acredita na reencarnação, ela vai achar que a gente é inocente, imaturo, bobo, né? Mas fé, ninguém te tira, ninguém te põe, ninguém te ensina. Fé é sentido. Faz sentido para vocês? Quando eu comecei a estudar a doutrina, há 32 anos atrás, eu comecei a ter respostas que eu nunca tinha tido, porque eu era muito crente já. Eu era muito de Jesus, eu já era catequista com 15 anos, né, dirigente de grupo de reflexão, já lia na missa, cantava no coral, amiga dos padres, participei daquelas primeiras missões que vieram em Cláudio, né? Na época eu tinha uns 15 anos. Então, assim, mas eu tinha dúvidas, muitas dúvidas. E eu comecei a ler a doutrina através dos romances e aquilo começou a responder minhas questões mais íntimas. E aquilo que não era possível entender naquele tempo, eu entendia que eu ainda era imatura e talvez que eu não fosse entender tanto assim, mas que eu não precisava mais. Porque o essencial já estava respondido, que é a bondade, a justiça de Deus. Essa não falha. Porque se ele é justo, verdadeiramente bom, ele não ia deixar uma pessoa sofrer, ou ele não ia aceitar que uma pessoa tivesse apenas uma vida sem oportunidade intelectual, por exemplo, ou física, ou financeira.
porque Ele dá a nós todos várias oportunidades. E aqui nós estamos, neste momento, nos dando a oportunidade de fazer reflexões íntimas. E aqui nós já estamos trabalhando algo que a humanidade está tão carente, que é a nossa evolução moral, que é a inteligência, o intelecto, a inteligência artificial, a tecnologia, a ciência cresceu muito, muito, muito mais do que a moralidade. Por isso vai haver uma transformação interplanetária, porque tem muita mistura aqui. Imagina essa inteligência, essas ferramentas tecnológicas todas nas mãos dos perversos. Não é assim que está acontecendo tantos golpes? Né? Diz que o mais novo é que chega alguma coisa na sua casa, porque está todo mundo comprando tudo pela internet, né? E... Hã? Não é? Aí chega uma coisa que você não pediu e você vai devolver, tem um QR Code ali para você escanear. E diz que ali, quando você é uma pessoa boa, você vai devolver, não é seu, porque se você não fosse uma pessoa boa, o que você faria? Ficava. Eles têm alguns que ficam mesmo, tá? Não por conhecimento. O conhecimento está chegando agora que esse QR Code é falso. Porque tem gente que não é tão bom assim. Ah, eu não roubei, chegou até mim, é meu, tá no meu nome. Né? Então chega um carregador, chega uma caneta, chega uma coisa barata, também não é coisa muito cara, não. Eles não querem gastar tanto assim, não. Aí você vai devolver, porque você é uma pessoa boa. A maioria de nós é bom, é honesto, é justo. Não querem fazer a outro pior. Nossa, isso aqui deve ser de outra pessoa, deixa eu devolver. Tem um QR Code aqui escrito, olha, se não for seu, tá aqui o número de devolução, não é assim? Explica para nós. Aí a pessoa pega o celular dela, vai lá no QR Code para poder devolver o produto que não é dela. O que acontece? Limpam o celular dela. Ele fica escuro, as contas são todas limpas. Então, assim, tem gente muito inteligente trabalhando com as ferramentas. E são pessoas perversas. Vocês estão correndo mais risco do que todo mundo. Né? Olha só. Ô, gente, vai haver a separação dos bodes e das ovelhas. Isso é apocalíptico. E nós estamos vivendo um momento que não fica mais pedra sobre pedra. Conhecimento e informação não nos falta. O que nos falta? Moral, atitude no bem. Porque a fé sem obras é morta, não é assim que São Paulo fala? Vamos ser obreiros do bem, como diz Emmanuel, obreiros da luz. Porque está precisando de ajuda, né, para regeneração. Então, os pontos de análise que pesam para a possibilidade da reencarnação são muito variados. O que conta aí? Conta os laços afetivos, né? Em qual família que eu vou reencarnar, quem vai me aceitar. Isso aqui vai funcionar. Conta os laços afetivos. Queria apontar ali, porque esse aqui não aponta, mas... A urgência das necessidades sociais, porque pode ser que eu tenha que vir para ser uma prefeita, uma presidente, não é? Uma professora que vai fazer a mudança no mundo. Pode ser que você tenha um objetivo social reencarnatório, porque você era muito inteligente. E agora você vai usar essa inteligência a favor do bem comum. E chega aqui, você pode ter sucesso ou sucumbir. Eu tenho a noção que os nossos líderes políticos vieram com uma missão muito nobre, eles é porque sucumbiram. Foram preparados para isso, inclusive eles têm uma persuasão tão grande, têm o poder na mão deles, mas eles sucumbiram por causa do ego, por causa que nós ainda estamos muito perto dos instintos materiais. Né? Pode ser por natureza das nossas habilidades desenvolvidas, então eu venho para ser um artista, não é assim? A natureza também dos compromissos que nós temos com os seres da região da maldade. Gente, as reencarnações compulsórias têm a ver com isso. Às vezes eu faço um pacto do lado de lá, tem um livro muito bom que fala disso. Tem vários livros. Hoje eu não estou boa para lembrar os nomes, mas
Não, é aquele que fala do Alberto, das drogas. Descolado. Lembra? Descolado? Quando eu li Descolado, me chocou muito. Porque ele fala exatamente isso, às vezes no mundo espiritual. Olha que loucura. Lá também tem gangues do bem e do mal. Porque nós aprendemos de lá para cá, não é daqui para lá que a gente ensina. Se tem uma televisão hoje aqui, um celular, é porque o mundo espiritual já tem, né, toda uma organização. Então também tem o mal lá. Né? No filme, quem não leu o livro Nosso Lar, tem os portões, tem todo... Eles passam muito trabalho em momentos de guerra, porque chegam os bons e os maus, não é assim? Somos nós do outro lado, a verdade é essa. Não tem ninguém diferente de nós lá. Então, o que acontece? Eu morro. Eu sou um traficante muito famoso. Ou eu sou um viciado em drogas. E aí chega do outro lado, com a minha liderança, eu consigo juntar um monte de espíritos que também eram viciados. E os vícios, um vai puxando o outro. E o nosso maior vício, qual é? Esse não protege ninguém. Todos nós, todos. Né? Isso não é um vício carnal. Sexo. Sexo. O sexo é força da terra, gera vida. O que acontece? Numa fila de um prostíbulo, para transar com alguém. Estou falando muito alto, as crianças estão ali do outro lado. Um espírito viciado em sexo também quer entrar nessa fila aí. Para aproveitar energias deletérias ali do perispírito de quem está, do ectoplasma de quem está fazendo ali um ato sexual. Vocês estão me entendendo? Igual também tem espíritos viciados em droga que estão ali fumando junto, bebendo junto, usando crack junto, cheirando pó junto. Infelizmente, o vício, ele é comportamental, né? Ele é mental, ele é espiritual também. Ele é químico, bioquímico, muitas vezes, porque tem a dopamina do cérebro, mas ele também é espiritual. Por causa disso, por conta de espíritos que morreram no vício, ainda estão do outro lado querendo as energias aqui da Terra e se acoplando aqui conosco. Mas tem seres que falam assim: se você deixar eu entrar aqui na sua frente na fila, eu dou um jeitinho para você reencarnar. E existe um planejamento espiritual para a reencarnação, mas existem reencarnações compulsórias que não foram planejadas também. Mas Deus é maravilhoso e Ele é o Pai da vida e da morte. E Ele permite o mal para fazer um bem maior. Sempre. Até porque para Ele não existe tempo. Isso é fácil de compreender? Vou correr agora. Então vamos falar do alto amor, né? Que é o que eu falei para nós aqui mais cedo. A ignorância moral, aquela que mata ideais e aprisiona o homem em si mesmo, é a maior fonte de padecimentos da humanidade terrena. E muitas vezes nós somos aprisionados por ignorância moral, ou seja, quando a gente não se perdoa, quando a gente não se permite mudar, quando a gente não olha para o futuro, só fica olhando para o passado, quando a gente não quer nem que a evolução chegue, tem raiva da evolução. Gente, vocês querem parar de andar de carro e voltar a andar a cavalo? Querem andar descalço ao invés de colocar um tênis bom no pé? Quem que quer o orelhão ao invés do celular? Ninguém. A gente não quer, mas tem gente que fala. Que raiva! No meu tempo, no meu tempo, no meu... Tem ou não tem? Tem. Como se esse tempo não fosse dela. Esse tempo é o meu tempo também. Aquele era, esse é, tem mais de 50 anos que é o meu tempo. Não é assim? Nesta vida, porque se a gente for pensar no espírito mortal, né, o aprendizado é de lá e de cá. Então, a misericórdia nos espera no cadinho educativo do serviço paciente de burilamento íntimo, onde a gente vai aparando as nossas arestas de acordo com a verdade, com o conhecimento que nos liberta. E, contra esses anelos de ascensão, a gente encontra em nossa intimidade alguns frutos de alguma semeadura inconsequente que nós tivemos. Porque, como diz,
que eu já não sei mais se é Emmanuel, não estou falando que eu era mais estudiosa, mas é ele que fala, não é? Que o plantio é livre, mas a semeadura é livre, mas o plantio é obrigatório. Ele é firme, né? E a gente, então, às vezes vai colher mesmo. Porque a gente não foi tão sábio, consciente, maduro, responsável a vida toda. E o amor a si mesmo, ainda é uma longa e paciente lição a aprender, mas é a base para uma vida em sintonia com a mensagem do Evangelho de Cristo. Porque se nós não soubermos amar a si mesmo, nós nunca vamos chegar no amor universal, nunca vamos conseguir amar o próximo. É impossível dar ao outro o que nós não temos, nós só podemos oferecer aquilo que nós já aprendemos, nós já temos, né? Então, o filho pródigo, preciso resgatar a nossa condição de filhos pródigos, aqui nesse sentido generoso, tá? Não mais no sentido esbanjador, como homens de bem recebidos pela misericórdia de Deus, filhos de um certo homem, ou seja, Deus que é o Pai de todos. Então, os dois rapazes simbolizam a humanidade em evolução. De um lado, a juventude do filho mais novo, cheio de anseios, apelos de mocidade, entusiasmado, inexperiente, reclamando os direitos à liberdade e à independência, e do outro lado o filho mais velho, apresentando uma face também da humanidade, que é acomodada, preguiçosa, dependente, vitimista, né? Mas que também é aquele que obedece e se esforça para guardar a lei do Pai, querendo algo em troca. E com o nosso livre-arbítrio, né? Isso que a gente já falou, olha lá, ó, que juntar tudo é provisão dos recursos necessários para se lançar numa aventura, retrata o simbolismo do patrimônio intelecto-moral da criatura, como bagagem a acompanhá-lo na trilha da evolução, né? Essa partilha de bens lá em cima, lá, ó, da parte da fazenda, é um direito à liberdade que é conveniente com a juventude dele, e que ele segue para uma terra distante, que lembra a perda de sintonia com as diretrizes de segurança do pai, quando ele se afasta do caminho do bem, quando ele desperdiça sua fazenda e mostra a queda moral do homem quando se afasta da lei. Nossa queda moral é quando nós nos afastamos da lei, das leis naturais, das leis de Deus. Então ele padece necessidades como efeito da falta de recursos de prudência e vigilância na bagagem dele. Ele apacenta porcos, que é a perda da sintonia com o bem, onde os espíritos que constituem as falanges do mal passam a ser seus conselheiros, seus obsessores. E a fome dele era muito mais de natureza moral, porque desperta o anseio dele de reencontrar o Pai. Ninguém lhe dava nada, ninguém tinha nada para lhe oferecer, porque ninguém possuía a saciedade espiritual que só seria encontrada no banquete da casa do Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Passamos por um percurso de esbanjamento psíquico, através da atitude arrogante, que causa uma sensação de vazio interior, cansaço, né, desvalimento. São elementos emocionais estruturadores da depressão e da baixa autoestima. Está dando para entender? Uma dolorosa sensação de inadequação e desvalor pessoal, que, olha para você ver, a gente se sente abandonado, carente, sozinho, com uma sensação de fracasso, de desamor, de adversidade com a gente mesmo, a gente começa a brigar conosco. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, é curar o nosso espírito, é nos aproximarmos de Deus, né? Contra as conquistas evolutivas, então, encontramos em nosso íntimo esses frutos amargos da semeadura inconsequente, que é a nossa ignorância cultural, que é a causa hoje das misérias incontáveis da sociedade, né? Como a ignorância moral também mata e aprisiona o homem em si mesmo, mata os ideais e causa padecimentos na humanidade terrena, porque o sofrimento de um afeta todos, assim como a alegria de um afeta todos. O que é se descobrir, né? Se autodescobrir. É tornando em si, voltando para dentro de si, sondando o seu mundo interior, a lá o homem consciente, que é o que nos diferencia dos animais. Houve conscientização e reconhecimento de sua realidade como filho
e herdeiro do Pai, né? É consciência de que eu só adoeci porque eu me afastei do Pai. Então, o pão é alimento espiritual, o pão da vida que nutre, sustenta e fortalece. E o mesmo livre-arbítrio que o leva para a terra distante é também o que o move no desejo de retornar. Então, ele decide regressar, né? Reconhecer que caiu e erguer-se das trevas para a luz. Olha lá o que é Emmanuel. O livro é Fonte Viva. Tá ali a fonte, ó. Lembra que eu falei que tinha esquecido mesmo? Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento construtivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Gente, quando a gente tem uma dúvida na vida, e dúvida deixa a gente inseguro, não deixa? Porque a gente não pisa com os dois pés no mesmo lugar. Sabe o que cura? Faz um trabalho voluntário. Ajuda alguém. Escuta alguém. Faz uma visita para alguém. Um instantinho a dúvida só. Você toma consciência, né? Quando reconhecemos a gravidade dos nossos erros, o sentimento de culpa nos destitui da condição de filhos. Cuidado com a culpa. Ficar remoendo culpa e remorso não é importante. O importante é arrepender-se e transformar o mal que você fez num bem que você pode fazer daqui para frente. Ficou claro isso? Não que você não possa sentir culpa, tá? Porque senão quem não sente culpa é perverso. Sentir culpa é tomar consciência, mas ficar remoendo culpa não te tira do lugar, né? Então, levantar e ir de encontro ao Pai, né? É verticalizar nossos propósitos, sair da materialidade para a espiritualidade. Tem muito a ver com a palestra última que eu fiz, lembra? Do Bom Samaritano? Né? A decadência, a depressão, a queda daquele espírito foi porque ele estava materializando, ele estava saindo do espiritual para o material. Então, demanda tempo, ajuste, humildade, penitências, às vezes sofrimento. Mas o olhar misericordioso do Pai recupera, enxerga os filhos de longe, estabelece conosco uma relação de amor. Né? Mesmo que o caminho penoso nos deixar marcas profundas, ele vai também nos trazer paisagens mentais, um campo novo, fecundo, onde a dor traz para nós novos padrões de comportamento, novos patamares de vida e de felicidade. Isso aqui nós já falamos, né, que o vestido significava o perispírito, lembra? Aí o espírito recebeu transformações, ele necessita de uma nova roupagem, de uma nova oportunidade reencarnatória. E o anel é a aliança com o Pai, as sandálias é a desvinculação dos interesses terrenos, né? E comemorar a volta do filho, alegrar-se com o arrependimento dele, né? Ele havia se perdido no labirinto das ilusões e se encontrou no caminho reto do amor e da verdade, onde o Pai o espera de braços abertos. Aí está lá em Lucas as palavras de Jesus: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não porque ele não se alegra com os justos, mas é que os justos já estão vivendo o céu, entendem? E o outro estava perdido, né? E foi encontrado. Aqui, gente, eu já falei que é o pródigo e o egoísta. Lembra que eu falei antes de passar os slides? É a diferença entre os dois irmãos, né? Só vou ler ali, ó, que nós também ostentamos, sob a máscara da hipocrisia, a falsa observância da lei divina, desrespeitando os sentimentos paternos de forma egoísta, invejosa e ciumenta. Quantas vezes a gente brinca de ser Deus? Não é? O ser humano, quando ele impõe no outro uma prisão perpétua ou uma morte, ele está brincando de ser Deus, não está? É uma magnificência de Deus, ó. O filho perde a condição de filho, mas o pai nunca perde a condição de pai. Ele espera com paciência e compreensão que seus filhos amadureçam na condição de herdeiros obedientes às suas leis. Tudo o que é meu é teu. Então, que nós possamos, né, nos apropriarmos disso, das belezas que Deus nos trouxe, e sentir, né, com consciência, com presença de qualidade, respirando o ar que a gente respira sem precisar fazer esforço,
percebendo que o nosso coração bate sem a gente precisar se esforçar para isso. Nós temos aqui uma dinâmica que é divina. Que a gente possa, com a consciência plena, a atenção concentrada, sentir a plenitude de Deus em nós e nos tornarmos herdeiros das coisas do Pai. Que assim seja. Obrigada.